Olá, boa tarde. Novamente eu quero fazer um vídeo para você com a autoridade da palavra de Deus, não é autoridade. Isso aqui não é teologia, isso aqui não é palavra humana, não é palavra de Deus. E Jesus, ele ama você, Deus ama você e sua família. Então o tema dessa mensagem é esse. Nós temos que prestar atenção na palavra de Deus para cumprir, e isso pode te salvar eternamente. Pode salvar você de uma prisão, né? Pode salvar você de um castigo de Deus em cima da terra, pode salvar você de uma punição de Deus em cima da terra, essa palavra. Então eu leio para você em Números, o quarto livro da Bíblia Sagrada, capítulo 20, no versículo 7 em diante, o que está escrito: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis desta congregação na terra que lhes tenho dado. Então vamos prestar atenção aqui nessa palavra, você prestar atenção. Veja bem, nós temos que prestar atenção na palavra de Deus para cumprir isso, pode te salvar eternamente. Então Deus disse assim: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante aos seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés, ele ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus, mas só que ele não cumpriu. Moisés, ele feriu a rocha 2 vezes, chamou o povo de rebelde, feriu a rocha 2 vezes, e isso impediu ele de meter o povo na terra que Deus tinha prometido. Então, se eu e você nós não cumprir a palavra, prestar atenção, nós não seremos salvos eternamente. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Então, você não lê a Bíblia, você não quer ler a Bíblia, você quer impedir quem lê a Bíblia, você quer atrapalhar quem lê a Bíblia, você não apoia e nem incentiva ninguém a ler a Bíblia. E aí, no grande dia, você perderá a sua salvação. Simplesmente assim. Agora, você vai ter que o quê? Para poder você conseguir ser salvo eternamente. Você vai ter que aceitar Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador, mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que se esforçar para obedecer. É eu, você, qualquer pessoa de cima da terra. Naquele grande dia, Deus, ele vai fazer o mesmo que ele fez com Moisés. Moisés, tu não entrarás na terra que eu tenho jurado a Abraão, a Isaque e a Jacó. Tu não meterás o povo dentro da terra. Quer dizer, o Moisés não ia entrar e nem entrou. Ele chegou em determinado monte, viu a terra bem distante, Canaã, mas ele não conseguiu entrar em Canaã. Tirando dessa palavra para os dias de hoje, eu e você, se nós não prestarmos atenção na palavra para cumprir, isso pode atrapalhar a nossa salvação eterna. Não sou eu que estou aqui querendo ser mais do que você. Quem sou eu na sua frente? Você é uma autarquia. Você é um caminhão carregado de ouro, de prata. Eu sou um caminhão carregado de manga. Não quero dizer para você isso. Números capítulo 20. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante aos seus olhos, e dará a sua água. E assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Quando ele chegar a determinado lugar que não tinha água para beber, e o povo novamente murmurou, se queixou contra Moisés, contra Deus e contra Arão, aí
Moisés foi até o Senhor e disse: Senhor, o povo quer água e não está tendo água para beber, porque o lugar a qual onde eles estavam era um lugar seco, deserto, somente tinha pedras, rochas, montanhas e não tinha água. Aí o Senhor disse: Moisés, tu pega a tua vara e ajunta toda a congregação, tu e Arão e teu irmão, e fala a rocha perante aos seus olhos. Então Moisés deveria falar a rocha: rocha, nos dá água para beber, porque o Senhor assim falou. Aí Moisés ele fez ao contrário. Ele se irou contra o povo e chamou o povo de rebelde. Naquela época não foi porque ele chamou de rebelde, foi porque ele feriu 2 vezes, ele bateu com a vara na rocha. Isso foi o que impediu ele de entrar em Canaã. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ele fez uma pergunta ao povo. Quer dizer, que ele sabia, ele também teve uma exaltação dele, porque Deus já tinha falado, e ele perguntou ao povo: porventura, rebeldes, tiraremos a água da rocha para vós? Ele já não sabia que Deus tinha dito que tinha que falar rocha? Então, porque ele não prestou atenção na palavra que Deus tinha falado a ele. Ele não prestou atenção e ele não cumpriu do jeito que o Senhor tinha mandado ele fazer. Por causa disso, ele não entrou em Canaã e não entrou em Canaã. Então, quer dizer, que se eu e você não prestar atenção para cumprir a palavra, prestar atenção na palavra para cumprir, isso pode impedir a nossa salvação eterna. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara. E saíram muitas águas, lógico, saiu a água, Deus permitiu. E bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto me não creres a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meriba, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Nos dias de hoje, essa palavra está em outra maneira em Mateus capítulo 7, no versículo, só que aqui falando no sentido espiritual eterno, Mateus 7, no versículo 31. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Veja que quando Moisés feriu a rocha 2 vezes com a vara e falou aquilo para o povo, perguntando se a rocha ia dar água a eles, ele não creu na palavra do Senhor e não cumpriu a palavra do Senhor. Então o Senhor não impediu o Senhor não permitiu ele entrar em Canaã. Ele morreu antes de chegar em Canaã, lá no determinado monte a qual eles viram a terra de Canaã. Então, se eu e você não fizer a vontade de Deus, o que é que vai acontecer? Você não entrará na Nova Jerusalém, na cidade eterna. Você não entrará no reino do céu. Se você não prestar atenção na palavra para cumprir, e nem eu e qualquer pessoa de cima da terra, nós não vamos entrar, nós não vamos morar eternamente nos céus, porque você não vai estar fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Agora, se você fizer a vontade de Deus, você vai entrar. Então faça a vontade de Deus, é sério. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, Deus não permitiu o povo entrar no reino dele. Aqui é uma palavra do Apocalipse em Mateus. Então quer dizer que assim como Moisés não cumpriu a palavra de Deus e Deus impediu ele de entrar em Canaã, assim em Mateus 7, no versículo 21 ao versículo 23, mostra para nós uma revelação de Apocalipse que se eu e você não fizer a vontade de Deus na terra, nós não vamos entrar no reino do céu. Agora, se eu e você fizer a vontade de Deus na terra, nós vamos entrar sim no reino do céu. Então o tema da mensagem é esse. Nós temos que prestar atenção na palavra de Deus para cumprir. Isso pode te salvar eternamente, a mim, a você, qualquer pessoa. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal, que toda ação maligna do diabo que esteja influenciando você, que esteja atrapalhando você de ler, de obedecer, de orar, de ir para uma igreja, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo.
Que Deus lhe abençoe, lhe enche com amor, com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Assim como Moisés não entrou porque ele não creu na palavra e não obedeceu a Deus em Canaã, assim eu e você, se hoje ou qualquer pessoa de cima da terra não crer e não obedecer, não entrará no reino do céu. Essa é a realidade da Bíblia de Deus para a nossa vida. É dura essa realidade. É duro, mas é a verdade. Então Deus abençoe você e sua família.